Olá pessoal, é muito bom revê-los. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Prática de Formação Profissional 2. Nessa videoaula, vamos estudar equipamentos elétricos, calcular a potência e entender o consumo elétrico desses equipamentos. Todos vocês sabem que nos dias de hoje somos todos dependentes de equipamentos elétricos e eletrônicos. Esses equipamentos nos ajudam em atividades cansativas, agilizando o trabalho pesado, certo? Além disso, muitos desses equipamentos elétricos ou eletrônicos são criados para nos dar conforto, lazer e comodidade. Mas vocês estão se perguntando, quais equipamentos são esses, não é mesmo? São elétricos quase todos os equipamentos que temos contato hoje em dia. Máquinas de lavar, geladeiras, televisões, microcomputadores, celulares, lâmpadas, motores elétricos, máquinas de soldas e já hoje existem até carros totalmente elétricos. Esses equipamentos nos proporcionam conforto, lazer e são funcionais na nossa profissão. Como vocês já sabem, esses aparelhos necessitam de energia elétrica para funcionar. Ao receberem essa energia elétrica, eles a transformam em outra forma de energia. Pensem em um chuveiro da sua casa. Por exemplo, a energia elétrica é transformada em energia térmica, onde a resistência elétrica do chuveiro irá esquentar a água. O motor elétrico ou motor de um carro elétrico transforma a energia elétrica em energia mecânica. Já uma lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa. Agora, quanto mais energia for transformada em um menor intervalo de tempo, maior será a potência do aparelho. Ou seja, a potência de um equipamento é a quantidade de energia que ele consegue transformar em uma unidade de tempo. Portanto, podemos concluir que potência elétrica é uma grandeza que mede a rapidez com que a energia elétrica é transformada em outra forma de energia. Com esse conceito, vamos entender nossa primeira fórmula. Então, a potência elétrica de um equipamento ou aparelho eletroeletrônico é definido pela energia consumida em cada unidade de tempo. A potência é dada em watts, a energia em joules e o tempo em segundos. Ops, como, professor? Não entendi. Tudo bem, vou explicar melhor assim. Temos uma lâmpada aqui. Sabemos que para a lâmpada acender, precisa-se que passe a energia nela, certo? Acionando o interruptor da sua casa, não é isso? Então, quando a energia passa pela lâmpada, ela irá acender. Quando a lâmpada acende, ela ficará um tempo ligada para iluminar o local. Esse tempo que ela está ligada determina o consumo elétrico e esse consumo elétrico é por meio da sua potência. Vocês entenderam? Existem várias potências para esse mesmo modelo do exemplo. Lâmpadas incandescentes. São 40 watts, 100 watts, 500 watts e por aí vai. Essa potência que vai definir a quantidade de energia luminosa que ela vai transformar. Agora, não se confundam. Existem várias tecnologias e nunca se pode comparar a potência de uma lâmpada incandescente com a lâmpada LED ou fluorescente. Por quê? Porque cada tipo de lâmpada tem sua eficiência em transformar energia elétrica em energia luminosa. Então, quando uma lâmpada fluorescente tem 40 watts, uma fluorescente pode ter 9 a 10 watts e uma LED
entre 5 a 7 watts. Isso significa que a lâmpada LED ilumina com a mesma intensidade que as outras. Entretanto, com uma potência menor e com um consumo de energia também menor, em média 80% mais econômica que a incandescente. A comparação que deve ser feita é em questão da eficiência de um tipo de lâmpada com outro tipo, pois é a potência quem determina a quantidade de energia. Ah, então quer dizer que quanto mais tempo eu utilizar um equipamento ligado na rede elétrica, mais energia elétrica ele vai consumir? Sim, é isso mesmo. Lembrem-se, o consumo de um aparelho é a quantidade de energia consumida por unidade de tempo. Agora vamos aprender como calcular a potência de um equipamento. A fórmula de potência é dada pelas seguintes equações. Na primeira fórmula, a potência P, dado em watts, de um equipamento é a multiplicação da corrente. Corrente definida por I, dada em amperes, multiplicada pela tensão elétrica, U, dada em volts. Na segunda fórmula, a potência P é o resultado da multiplicação da resistência R, dada em ohms, pelo quadrado da corrente I, dado em amperes. E a última fórmula da potência é o resultado da divisão do quadrado da energia U pela resistência R. Com essas fórmulas, podemos resolver os seguintes exemplos. Exemplo 1. Qual a potência de um motor elétrico que é ligado em uma rede de 380 volts e funciona com uma corrente de 5 amperes? Exemplo 2. Qual a potência de um chuveiro, sendo sua resistência com um valor de 2 ohms e a corrente que passa por ela é de 38 amperes? E exemplo 3. Qual a potência de uma máquina de lavar alimentada em 110 volts e ela oferece uma resistência de 15,2 ohms? Vamos praticar? Vou esperar um minutinho, ok? E aí, pessoal, conseguiram? Então vamos conferir as respostas. No exemplo 1, utilizando a primeira fórmula do quadro anterior, temos que 5 amperes multiplicado por 380 volts é 1.900 watts. No exemplo 2, utilizando-se a segunda fórmula, onde a potência é a multiplicação de 2 ohms pelo quadrado de 38 amperes, resultando em 2.888 watts. E por fim, no exemplo 3, utiliza-se a terceira fórmula, onde a potência é o quadrado de 110 volts dividido por 15,2 ohms, resultando em 796 watts. E aí, acertaram? Muito bem! De maneira geral, todo equipamento tem uma plaquinha de identificação que consta as informações de potência, corrente e tensão. Alguns equipamentos têm somente a informação de tensão, pois quando os equipamentos não têm essa informação, é muito arriscado ligá-los na rede elétrica. Lembrem-se, jamais liguem um equipamento na rede elétrica sem saber qual a sua tensão de alimentação, pois o equipamento poderá queimar. Quando não consta a informação de corrente e nem de potência, é necessário testá-lo com um alicate amperímetro para identificar os valores de corrente, para assim calcular a potência. Para testar e descobrir a corrente de um motor, por exemplo, de uma maneira segura,
Utiliza-se o alicate amperímetro. É um equipamento que realiza as mesmas funções do multímetro, aquele que estudamos na aula passada, lembram? Mas a diferença dessas ferramentas é a existência de um alicate que pode ser colocado no fio para descobrir o valor da corrente enquanto o equipamento está ligado. Esse é o alicate amperímetro. Ao apertar a alavanca, esse aro, como um alicate, abre, permitindo que o fio passe para o interno do aro. E após o fechamento, é possível medir a corrente sem a necessidade de abertura do circuito para medição. Esse equipamento garante segurança ao eletricista. Vocês se lembram que eu comentei que para medir a corrente é necessário muito cuidado, pois pode ocorrer choques elétricos? Por isso, com o alicate amperímetro, não precisa abrir o circuito. Utilizando o alicate amperímetro, o risco é mínimo. Por exemplo, se temos um motor trifásico e as informações em sua plaquinha é somente de 380 volts, como é possível calcular essa potência? Vamos lá. Com o motor ligado na rede de alimentação, você deve acioná-lo e colocar o motor em funcionamento. Com o motor em funcionamento, é necessário pegar um dos 3 fios do motor, como na figura, e colocar o alicate do medidor. Pessoal, estão lembrados que é necessário rotacionar o seletor do alicate amperímetro para colocar em amperes? Isso mesmo, como no multímetro, aqui também é necessário. A corrente só se mede com o equipamento em funcionamento, por isso é perigoso o teste com um multímetro. E por isso existe o alicate amperímetro, para fazer esse teste com segurança. Então, voltando ao nosso problema, já realizado o teste no motor, encontramos uma corrente de 7 amperes. Por exemplo, acho que agora podemos calcular potência, não é mesmo? Quanto vocês encontraram? Como realizamos o teste no motor com o alicate amperímetro, descobrimos que ele funciona com 7 amperes. Então, a fórmula de potência P é igual a corrente I multiplicado pela tensão U. Assim temos 7 amperes vezes 380 volts, resultando em 2.660 watts, ou 2,6 quilowatts. Muito bem, é fácil, não é? Agora vocês estão se perguntando, professor Carlos, mas e aquela fórmula que foi dada no início da aula? Potência é igual a energia elétrica dividida pelo tempo. Claro! Ótimo que não se esqueceram dela. Aquela fórmula é extremamente importante para descobrirmos quanta energia o equipamento consome. Descobrindo essa quantidade de energia, vamos descobrir facilmente quanto eu estou pagando para deixar meu equipamento, minha TV ou até mesmo meu chuveiro ligado. Vamos entender como funciona? Vejamos. Para encontrar a energia consumida pelo equipamento, vamos transformar essa fórmula em uma multiplicação. Ao multiplicarmos a potência pelo tempo, obtemos a fórmula da energia. No Sistema Internacional de Unidades, a energia é medida em joules, potência em watts e o tempo em segundos. É muito fácil de lembrar essa fórmula. É só vocês lembrarem que a energia que um equipamento consome é sua potência multiplicada pelo tempo de utilização. Agora vocês entendem o porquê seus pais sempre brigam para não ficar muito tempo debaixo do chuveiro, não é? A conta de luz virá muito alta. Já para a concessionária de energia elétrica,
A medição não é feita pelo Sistema Internacional de Unidades, os joules, e sim pelo quilowatts-hora. Então, como fazemos? Simples, vamos lá. Pela fórmula, vamos entender que, no lugar de segundos no tempo, podemos colocar medidas em horas. Então, se utilizei uma lâmpada por 30 minutos, na fórmula eu tenho que colocar 0,5 horas, ou seja, meia hora, certo? A potência deve-se dividir por 1000 para transformar watts em kilowatts. Então, com essas medidas, encontraremos a energia em quilowatts-hora. Vejamos o exemplo. Um chuveiro de 3.500 watts foi utilizado por 20 minutos. Qual a energia consumida? Uma dica: vamos transformar 20 minutos em horas. Façam regra de 3 simples. Tentem achar a resposta. Muito bem, acho que todos vão acertar essa. Vamos lá para a resposta? A primeira coisa a fazer é transformar minutos em horas. Utilizando a regra de 3 simples, 1 hora representa 60 minutos e x horas representa 20 minutos. Fazendo o cálculo, multiplicando em cruz, temos que 60 vezes x é igual a 1 vezes 20. Então, x é igual a 1/3 de hora, ou 0,333. Já para a potência, podemos transformar watts em kilowatts, agora ou no final do cálculo. Eu prefiro no final, mas cuidado para não se esquecerem, ok? Vejamos. Como o resultado da conversão de minutos em horas é só multiplicar por 0,333 vezes 3,5 kilowatts para encontrar 1,16 kWh. É muito fácil, não é mesmo? Vocês sabem que todos os meses chega uma conta de luz para ser paga, não é mesmo? Essa conta de luz nada mais é do que um relatório do consumo da sua residência. Ou seja, é a medição do tempo que todos os equipamentos, aparelhos e dispositivos eletrônicos ficaram ligados à rede elétrica. Na indústria, também vem uma conta para ser paga. É muito importante que o profissional da elétrica saiba calcular o consumo elétrico para entender o relatório e descobrir quais são os equipamentos que consomem mais e como fazem para economizar energia. Vamos fazer um exemplo prático. Vamos colocar o consumo mensal de um chuveiro no mês e estimar o valor da conta de luz. O importante, antes de começarmos, é conhecer um chuveiro. Vocês sabem que existe uma configuração no chuveiro chamada inverno, desligado e verão, não é mesmo? Na configuração desligado, o chuveiro não consome energia, pois a água não está sendo aquecida. Já quando colocamos a configuração verão, o chuveiro deixa a água morna. E na configuração inverno, o chuveiro esquenta muito. Isso acontece porque há duas resistências no chuveiro. A resistência da posição verão é maior e esquenta menos a água, ou seja, a potência é menor, transferindo menos energia para a água. Entretanto, para a configuração inverno, há uma resistência menor, mas de maior potência, fazendo com que esquente mais, transferindo mais energia térmica para a água. Vocês se lembram que falamos sobre a transferência de energia? Quando um equipamento tem maior potência, o consumo é maior, certo? Vamos lá. Na imagem, mostra um chuveiro, o mais comum a ser encontrado nas residências.
Ao lado encontra-se a resistência dele. A resistência menor tem maior potência e aquece mais a água. E a resistência maior tem menor potência e transfere menos energia térmica para a água. Então vamos ao exemplo. Uma pessoa tem em sua casa um chuveiro como o da figura passada, com configuração inverno, desligado e verão. Essa pessoa toma seu banho, em média, 1h30 por dia. Em um mês, ele tomou banho na configuração inverno, pois estava fazendo muito frio. E em outro mês, ele tomou seus banhos na configuração verão, pois não estava tão frio o tempo. Na configuração inverno, a potência do chuveiro é de 5,5 kW. E na configuração verão, é de 3 kW. Pergunta-se, no primeiro mês, quanto ele consumiu em potência elétrica? E quanto ele consumiu em potência no segundo mês? Qual mês ele consumiu mais? Vou dar alguns minutos para vocês fazerem. Então, pessoal, vamos ver os resultados? Primeiramente, vamos calcular o tempo de banho no mês inteiro. Essa pessoa toma banho por 1h30 todos os dias. 30 minutos corresponde a 0,5 hora, pela regra de 3, sendo um total de 1,5 horas de banho por dia. Como consideramos um mês com 30 dias, o total de horas que essa pessoa toma banho é de 30 multiplicado por 1,5, o que resulta em 45 horas de banho por mês, certo? Agora, vamos calcular o consumo mensal nos 2 meses. No primeiro mês, os banhos foram na configuração inverno, com 5,5 kW de potência. Multiplicando 5,5 kW pelo tempo total de uso do chuveiro no mês, 45 horas, resulta em 247,5 kW no mês. No segundo mês, os banhos foram na configuração verão, com 3 kW de potência. Então, multiplica-se 3 kW pelo tempo total de banho, nesse segundo mês, resultando em 135 kW no mês. Concluímos que, no primeiro mês, o consumo foi maior, 45% maior que no segundo mês. Agora, quanto custa o consumo de um equipamento? Como a CEMIG ou outras concessionárias de energia elétrica realizam a cobrança pelo consumo? É fácil. Vamos olhar uma conta de energia para entender onde estão as cobranças. Em uma fatura de energia, da CEMIG, por exemplo, os dados existentes na primeira parte do boleto são o nome do cliente, informações de endereço, o mês de medição e o número do cliente, que nada mais é do que o controle que a CEMIG tem de cada cliente. As informações mais importantes nesta parte estão no quadrado de informações técnicas, onde consta a leitura anterior do padrão de medição de sua casa e a leitura atual. Se subtrairmos a leitura atual pela leitura anterior, encontraremos o consumo em kWh, que é este aqui. É esse valor que será cobrado. Logo abaixo das informações técnicas está o quadro Valores Faturados. Neste exemplo, temos uma conta que consumiu 899 kWh no mês. A tarifa está aqui destacada em vermelho. É de 0,82427766. Este valor
é o preço em reais por cada kWh. Então, 899 kW consumido no mês, multiplicado pela tarifa, totaliza R$ 741. Este é o valor desta conta exemplo. Uma dúvida: alguém sabe me dizer o porquê essa conta está com um valor de R$ 772,87 e o consumo foi de R$ 741? Porque em toda a fatura energética há uma cobrança da iluminação pública, que é essa daqui, e o valor do tipo da bandeira, que é uma tarifa adicional que o governo cobra devido ao custo de geração de energia, que é esta daqui, ok? Por fim, logo abaixo na conta de energia, consta o histórico de consumo, as informações de vencimento e o código de barra. Então, no exemplo anterior, vamos descobrir quanto aquela pessoa está pagando na sua conta de luz por mês, considerando o mesmo valor da tarifa desta conta de energia exemplo. No exemplo anterior, temos no primeiro mês um consumo de 247,5 kWh e no segundo mês 135 kWh. Multiplicando esses valores pela tarifa de cobrança, então temos que no primeiro mês o consumo do chuveiro foi de R$ 204 e no segundo mês de R$ 111,28. Lembrando que esse valor é da tarifa com impostos, tá? Ainda nesta conta recairá sobre a taxa de contribuição, recairá a taxa de contribuição pública e o adicional da bandeira, estão lembrados? Acho que essa pessoa poderia reduzir o seu tempo de banho. O que vocês acham? Eu achei muito caro essa conta de energia dele. Pessoal, tentem refazer as contas reduzindo o tempo de banho. Brinquem com esses valores. E entre vocês, discutam quanto tempo vocês gastam para tomar um banho. Acho que podemos economizar agora, não é? Então é isso. Muito obrigado a todos por mais uma aula. Até mais. Divirtam-se com os cálculos. Tchau!